E o trabalho do Cuca, hein? Assunto do vídeo de hoje. O Atlético goleou o Maringá, um adversário chatíssimo, difícil, bem armado, organizado, corajoso. O Atlético fez um ótimo segundo tempo na Arena MRV, isso é indiscutível. Mas o primeiro tempo, ele não pode ser considerado bom. E o trabalho do Cuca no ano, será que a gente pode considerar bom? Depois de um 4-0, difícil você ficar, tratando disso, mas eu não fico só indo junto com a maré, não. Não é meu perfil. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 350 mil inscritos. Falta pouco, hein? Vamos chegar nessa próxima meta aí, conto com você. Vou te dar uma dica hoje aqui sobre a jornada de inglês, que vem aí semana que vem, e você não pode perder, as inscrições estão acabando. Muita gente já tentou de tudo para aprender inglês, um monte de curso que tem na internet, um monte de aplicativo, e não consegue adquirir aquela segurança, aquela fluência, e mais do que a fluência, a segurança para falar o inglês. Então, eu tô te indicando a jornada de inglês da Hashtag Treinamentos. Vão ser 4 aulas, semana que vem, aulas práticas e inéditas, que vão te ajudar e que não tem aquelas regrinhas chatas, regra gramatical, decoreba, é outra pegada. É um método científico que já ajudou milhares de brasileiros a se comunicarem com mais naturalidade, é o que tanta gente busca, quando aprende inglês. Então você vai ter tudo isso também, vai ter apostila também com um passo a passo das aulas, vai ter exercício, prática de conversação. É na semana que vem e é totalmente de graça. Essas 4 aulas, elas são grátis, elas são liberadas. Basta você se inscrever. QR Code que eu deixei aqui na tela. Eu tenho o calendário certinho aqui, ó. Dias 26, 27, 28 e 29 de maio, ok? 26, 27, 28 e 29, sempre às 7h30 da noite. Então já encaixa a tua agenda aí no YouTube. Mole, só abrir o YouTube que vai estar lá. Então, se inscreve. O que eu preciso, Jorge? Saber português. Você sabe falar português? Então você vai aprender a se comunicar em inglês da mesma forma. Se inscreve, tá acabando o prazo, tá chegando o dia da primeira aula, é totalmente grátis, QR Code na tela ou então link também na descrição do vídeo. E vamos ao assunto, e vamos a Atlético 4, Maringá 0. Cara, a gente tem que elogiar demais, assim, bater palma, aplaudir de pé o que o Jorge Castilho, técnico do Maringá, fez ontem e está se propondo a fazer. Maringá, para quem não acompanhou o Campeonato Paranaense, eu não acompanhei, mas eu soube dos resultados e de um resumo do que aconteceu. O Maringá eliminou a dupla Atletiba. O Maringá foi vice-campeão, perdendo a decisão para o Operário no detalhe. Então é um time que já vem sendo construído aí há algum tempo, e o Maringá, meu amigo, deu um trabalho ao Atlético, deu um calor no Atlético no primeiro tempo, com uma proposta diferente de tudo que a gente vê. Então, toda vez que surge, e entenda, quando surgiu o Fernando Diniz no Audax, com uma proposta totalmente inovadora, diferente, autoral, única dele, aquilo encantou e fez o Diniz ganhar muitos fãs e também muitos haters, porque a vida é assim, infelizmente. As pessoas precisam odiar muito quem está se destacando e também os que amam, às vezes amam demais e não enxergam os defeitos, os problemas, as deficiências, os erros. Então é sempre no 880. Mas quando o Diniz surgiu, aquela comoção toda se deu pela inovação, porque você está vendo mesmos sistemas, mesmas formas de jogar, mesmos métodos de trabalho há tanto tempo. Chega um cara disruptivo fazendo uma parada nova, você fala, pô, irmão, legal. Aquilo cativa de alguma maneira, Então, o que o Jorge Castilho faz, o técnico do Maringá, num time de Série C, não é um time nem da Série B do Campeonato Brasileiro, gente. Time com orçamento pequenininho, com jogadores limitados, não tem craque, não tem talento maravilhoso no Maringá, tem jogadores do nível que o orçamento do Maringá permite contratar. E ele pega esse time
e faz a partida que fez e monta o sistema de marcação individual que montou, com perseguições o campo inteiro, algo muito difícil de fazer sob vários aspectos, né? De concentração, aspecto físico, é muito difícil executar. Atacante, zagueiro, aí o que o Atlético muitas vezes foi forçado a fazer? Tem que mandar o Alonso pro ataque, tem que mandar o Lianco pro ataque para tentar arrastar o atacante que estava marcando eles pro outro lado do campo, porque são os piores marcadores e teriam que percorrer um campo, uma faixa de campo muito grande para acompanhar, né, o cara em quem ele grudou, porque eles não trocam, não tem sobra na defesa e não tem troca de marcação. Então, quem vai pegar o Hulk? Você. Quem vai ficar em cima do Coelho? Você. Quem vai ficar em cima do Scarpa? Você. Em cima do Rony? Você. Em cima dos dois laterais. E os caras não saem. E cada um marca o seu. E cada um fica em cima do seu. E cada um gruda no seu o campo todo. Ah, mas se o cara sair desse lado do campo e for pro outro lado, ok, você vai lá. Você continua a perseguição. Não troca. É impressionante o que os caras fazem. Fiquei impressionado de ver, eu não tinha visto ainda jogos do Maringá no ano, fiquei impressionado com o primeiro tempo, a quantidade de vezes que o Maringá não foi só marcar, grudar, tirar a possibilidade do adversário jogar, forçar o adversário a fazer bolas longas, não, o Maringá também botava a bola no chão e criava, chegava com velocidade e com perigo, botava o Everson para trabalhar. Vou mostrar os números do Flash Score para você, 22 finalizações do Atlético, 11 do Maringá, mas no recorte de tempo, no primeiro tempo foram 10 do Atlético e 9 do Maringá. Primeiro tempo o Maringá jogou de igual para igual. E em alguns momentos do primeiro tempo o Maringá foi melhor que o Atlético. O Atlético começou a ter mais dificuldade para jogar, os volantes e os meias que deveriam ser os caras da saída de bola não conseguiam fazer. Aí era o Everson com a qualidade de bola no pé que ele tem, né? Tentando lançamentos, tentando pegar o Coelho em velocidade. Era isso que o Galo fazia no primeiro tempo, porque o Maringá tinha um sistema de marcação eficiente e o Galo não soube sair dele. Então 10-9 em finalizações no primeiro tempo. No segundo tempo, 12-2 em finalizações. Aí o jogo se inverte completamente no segundo tempo, porque o Maringá cansa. Porque você jogar o tempo todo nesse limite é difícil. Eu vou seguir falando disso, mas antes eu deixo a você o lembrete de baixar o Flash Score, o melhor app para você acompanhar jogos, placar ao vivo, estatísticas em tempo real, estatísticas individuais dos jogadores também. Você clica lá no Hulk, por exemplo, aí você vai ver as ações dele no jogo, as estatísticas dele no jogo. É muito legal, é um baita de um app, eu recomendo. Alguns jogos têm narração ao vivo para você acompanhar em áudio a partida. É muito legal, é completo, muita gente está trocando, está baixando, como eu baixei também e uso para as minhas análises. Link na descrição do vídeo, ou então você vai direto na lojinha de aplicativos do Android, da Apple e baixa o Flash Score. Cansa muito jogar do jeito que o Maringá joga. E uma desatenção, porque assim, Maringá estava indo para o intervalo levando 0-0, a disputa estava indo para os pênaltis, estava equilibrado o jogo igual, excelente. Vamos levar o 0-0 para o intervalo. Já começou a cansar, se você pegar os últimos 10 minutos do primeiro tempo, Maringá começou a fazer mais faltas, começou a cansar um pouco mais. Normal. Então era hora de, vamos levar o 0-0 para o vestiário, a gente respira, descansa, volta e tenta manter o máximo possível que a gente fez no primeiro tempo, segurar o 0-0 ou achar um gol. Só que aí tem uma desatenção no arremesso lateral, uma bola chutada da entrada da área que ia para fora, aparentemente ia pra fora, pega no zagueiro no meio do caminho, vai pra lateral, aí a zaga tá ali meio desatenta, conversando, um chamando a atenção do outro, o Coelho muito rápido, bate o lateral pro Rubens, o Rubens entra na área, bate embaixo do goleiro, todo mundo ali, ninguém chegou no Rubens, todo mundo desatento, gol do Galo, 48 do primeiro tempo. Aí você desmontou o time que tava cansando, né, que precisava levar o 0-0 pro intervalo, você desmonta. E aí o time volta para o segundo tempo, já toma um gol do Atlético muito cedo, mas o gol é anulado por impedimento do Rony, aí depois o Atlético faz o segundo, aí desmoronou. Normal, nós estamos falando de uma equipe de Série C, nós estamos falando de uma equipe que não tem, não é nem só uma questão de orçamento para montar elenco, não tem a estrutura que um clube de ponta como o Atlético Mineiro tem. E imagine uma proposta como essa sendo executada num clube com um baita CT, com um baita... né? É difícil para um clube de Série C fazer isso.
Mas enquanto teve perna para fazer, o Maringá fez um grande jogo. É que ele sai com um 4-0 e quem não viu o jogo vai falar, beleza, né? O Maringá, o Atlético foi lá e foi protocolar e ganhou o jogo tranquilo. Não. Parabéns ao Jorge Castilho, parabéns ao Maringá. Eu acho que vale a gente pegar esse tempão do vídeo mesmo para enaltecer o que os caras fizeram. Inovador, diferente, corajoso, extremamente corajoso. Não julgo como irresponsável, porque não era um time que dava espaços, evidentemente, mas era dentro de uma proposta. E essa proposta impôs dificuldades ao Atlético no primeiro tempo. Claras dificuldades. Mas aí vamos lá, vamos falar dessas dificuldades do Atlético e como o jogo dá uma destravada no segundo tempo. Então, no primeiro tempo, os meias e volantes do Atlético não conseguiam fazer esse trabalho de criação, de saída de bola organizada. O Atlético foi muito na base do lançamento. Eu sei que existe um mérito do adversário, tanto que eu passei 10 minutos quase do vídeo aqui enaltecendo o Maringá, mas vamos lá. Vamos voltar ao clássico de domingo contra o Cruzeiro. Pega o primeiro tempo. O Atlético tinha até uma escalação diferente. O Igor Gomes foi titular junto com o Scarpa. O Atlético teve uma saída de bola ruim do primeiro tempo do clássico contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro não faz marcação individual como o Maringá faz. Não é? O Cruzeiro não joga do mesmo jeito que o Maringá joga. Fez lá a sua pressão em cima do Atlético também, a sua marcação um pouquinho mais alta, é verdade, mas assim, é diferente. E o Atlético teve dificuldades um tanto quanto parecidas ontem, né? Conseguiu no segundo tempo melhorar a marcação, né? Os laterais foram muito bem, evitando os avanços do Cruzeiro pelos lados do campo, ok? Mas a dificuldade de criar que o Atlético teve no primeiro tempo ontem, ele teve no primeiro tempo contra o Cruzeiro. E em outros jogos da temporada, botar a bola no chão, né? Conseguir envolver os adversários, conseguir achar espaços com a bola no chão, sem o lançamento. O Atlético teve essas dificuldades no primeiro tempo domingo. Também. Em outros jogos também. Então esse é um ponto do trabalho do Cuca. Agora, no segundo tempo, a coisa destravou com o cansaço. Eu não vou dizer que o Atlético não teve méritos no segundo tempo para virar o jogo. Até porque o Atlético já tinha finalizado 10 vezes no primeiro tempo. O Atlético chegava, mesmo com as dificuldades, mesmo precisando abusar muito de bola longa, o Atlético chegava. O Coelho fazia um ótimo jogo, mais uma vez, uma péssima notícia para o Atlético perder o Coelho agora, aparentemente uma lesão muscular. Péssima, terrível notícia. É um dos principais jogadores do Atlético na temporada. Jogou muita bola ontem enquanto esteve em campo. O Rubens, amigo, o que o Rubens faz em 2025 é brincadeira. A versatilidade, tudo que o Rubens te oferece em termos defensivos, em termos ofensivos, pisada na área, construção, bote. Amigo, jogadoraço, jogando muito na temporada também o Rubens. Em compensação, alguns outros jogadores não estão no mesmo nível. O Hulk ontem, inclusive, perdeu o pênalti. Outro jogo da temporada é que o Hulk não vai tão bem. Verdade que o Hulk tinha um estado febril também antes do jogo, ele já entrou meio que no sacrifício na partida. O Scarpa, eu acho que faz uma temporada ainda de altos e baixos. O Rony é aquela coisa de muita luta, muita transpiração, mas nem sempre muito inspirado. Natanael bem na direita. Lianco bem, é o principal zagueiro do Atlético hoje, um dos principais do futebol brasileiro. Gostei muito do Patrick, do desempenho do Patrick ontem como titular. Ele já tinha entrado no segundo tempo do clássico contra o Cruzeiro. Uma boa atuação, premiado com um gol, muito seguro. Um cara que quando veio do Palmeiras, naquele combo, a gente tinha muita dúvida, né? Porque, poxa, é um cara que não se firmou, não teve muito espaço. Em compensação, também a gente lembrava que Abel e garotada nunca foi uma coisa muito fácil também, né? Não parece ser muito tranquilo pro Abel trabalhar com meninos, não. Mas muita gente, desde a base do Palmeiras, enxergava muita qualidade do Patrick. Falava, olha, isso aí vai dar jogador, isso aí vai dar caldo, isso aí é bom. E uma bela partida do Patrick ontem, gostei demais. Então, você tem pontos positivos a destacar. O comportamento do Atlético. O Atlético, ele não foi um time que se acovardou. Também, você se acovardar dentro da tua casa contra o Maringá, com todo respeito, por mais que o Maringá faça a melhor marcação, a mais difícil possível, não dá, né? Mas o Atlético se propôs a jogar bola, com as dificuldades que encontrou no primeiro tempo, mas se propôs. Quando o adversário cansou, os espaços apareceram, o jogo fluiu e o Atlético foi arrastando. Meu ponto é, se um adversário de maior nível, por exemplo, domingo tem o Corinthians, time de Série A,
trabalho do Dorival no início lá não engrenou ainda. Ontem lá contra o Novo Horizontino, uma vitória arrancada nos acréscimos, o empate já servia, mas enfim, outra atuação nada brilhante. O Corinthians também está sofrendo com desfalques nesse momento, mas mesmo assim, convenhamos, né? O Corinthians é um adversário de um nível bem melhor que o Maringá. Se o Corinthians no domingo consegue fazer uma marcação tão eficiente quanto a do Maringá no primeiro tempo, mesmo que ela não seja individual, né? Mesmo que seja uma outra forma de marcar, e ele conseguir impor essas dificuldades ao Atlético na saída de bola, qual vai ser o desfecho do placar? Porque o Corinthians provavelmente não vai cansar na virada de um tempo para o outro como o Maringá cansou. O Corinthians tem mais estrutura, uma preparação física melhor, jogadores de melhor nível, não vai marcar da mesma forma, não vai se desgastar tanto. E aí, qual vai ser o comportamento do Atlético? Como é que vai ser o desfecho do jogo? Ontem foi favorável, em outros jogos não foi. Minha crítica ao trabalho do Cuca nessa temporada é repertório. Eu entendo as dificuldades que o Atlético tem, orçamentárias, eu entendo que o DM ficou muito cheio e continua recebendo jogador. Aparentemente o Coelho, infelizmente, vai ficar algum tempo fora. Eu entendo tudo isso. O próprio Cuca já foi ao microfone nessa temporada falar de investimento. Olha, nosso clube é grande, mas o nosso investimento não está no mesmo nível e tal. E acho que ele tem razão. Não vou tirar isso jamais da equação. Só que isso não tira a responsabilidade do treinador de encontrar soluções. A dificuldade que o Atlético tem para sair jogando, para colocar a bola no chão, para ser propositivo, é uma dificuldade que o Atlético vem encontrando em alguns outros jogos, e isso é responsabilidade do treinador, isso é atribuição do treinador. Então acho que é preciso comemorar o resultado, claro, bota mais 3 milhões e 600 no bolso, se passar mais uma fase, cumpre a meta financeira que a diretoria do Atlético estipulou para a arrecadação de Copa do Brasil, para a receita de Copa do Brasil nesse ano, perfeito, precisamos falar sobre isso. Né? Falando em DM, né? Por exemplo, ele começou o clássico domingo com o Arana, com 15 minutos o Arana machucou. Ontem ele já não tinha o Arana disponível, talvez não tenha o Coelho disponível, provavelmente não terá o Coelho disponível para domingo. Eu sei que não tá fácil, o elenco é curto e vai perdendo jogadores ao longo do caminho, porque é uma temporada insana. Convenhamos aqui, eu via jogos do Atlético no ano e as aceleradas, os piques do Coelho, e eu ficava pensando, amigo, não aguenta a temporada inteira nesse ritmo, não aguenta. Ou vai ter que ficar fora de alguns jogos porque não vai aguentar o cansaço, ou vai machucar. Machucou. É uma temporada, eu continuo dizendo que é um calendário irresponsável. Quem montou esse calendário do futebol brasileiro para 2025 é irresponsável, não tem noção de nada, não tem noção de porra nenhuma, é irresponsável, né? Você começa o campeonato estadual na primeira metade de janeiro, aí você leva o ano até 21 de dezembro, é uma irresponsabilidade assim brutal, é quarta, domingo, loucura. Não tem brecha para respirar, não tem margem de manobra de calendário, não tem, se houver algum imprevisto, esquece, tipo enchente do Rio Grande do Sul ano passado, esquece, não vai ter, o ano vai ter que acabar em 2026, é uma insanidade. Então eu não seria injusto com o Cuca, como não fui injusto com o Zubeldia na análise que fiz domingo, eu não deixei de falar isso. Aí é engraçado, né? Tem gente que não presta atenção no vídeo, aí diz assim, pô, mas criticar o trabalho do Zubeldia é fácil, lembrar das lesões, de como ele tem desfalques, aí vocês não lembram. Foi falado 2 vezes no vídeo, em 2 momentos diferentes do vídeo. Não foi uma vez só, não foi assim, passei pelo assunto e pau do Zubeldia. Falei 2 vezes, mas não adianta, quando o cara ele só quer resmungar, ele resmunga. Então eu não vou e não estou tirando da equação as contusões, as lesões, os desfalques e a limitação de tamanho de elenco que o Cuca tem nas mãos. Isso tudo é verdade. Em compensação, falta repertório muitas vezes. Em compensação, você não pode depender do teu goleiro para ser o cara que vai fazer a bola chegar no teu atacante. Você precisa que os teus meias, os teus volantes façam isso. E o Atlético é um time com dificuldades para botar a bola do chão e sair jogando. Não é só dizer que é porque o Maringá marca de um jeito diferente, foi algo pontual, específico. Não foi. A marcação do Maringá foi, mas as dificuldades do Atlético para fazer esse jogo mais fluido, essas dificuldades estão aí, e eu pego o próprio clássico de domingo, o primeiro tempo do clássico de domingo, como um exemplo, uma boa ilustração disso. Mas, enfim, o Atlético pode terminar
essa primeira metade aí, né, antes da pausa pro Mundial, que já tá chegando. Cara, tá chegando já o Mundial, hein? Tá batendo na porta. O Atlético pode terminar ali pensando em G6. Né? O Atlético tem 13 pontos no campeonato, o Bahia, que é o sexto colocado, tem 15. O Atlético pode terminar e seria ok, né? Dentro da qualidade que esse time titular tem, apesar dos desfalques, eu acho que o lugar de briga do Atlético é isso aí. É briga por vaga em Libertadores, ou uma vaga direta ou uma vaga indireta. E ele tá no bolo. Porém, ele não vai ter time de Série C para enfrentar toda semana, né? Ele agora tem Corinthians, ele vai ter Internacional, ele tem adversários de um nível maior. Tem um grande trunfo que é a Arena MRV, não é? O jogo de domingo é de novo na sua casa, no seu gramado, no seu estádio, é um grande trunfo, né? Talvez se aquele jogo contra o Fluminense fosse em outro estádio, o Atlético não conseguisse arrancar a vitória do jeito que arrancou, se não fosse na sua casa, do seu palco, né? Talvez não conseguisse. Então isso vai ser importante, o mando de campo do Atlético transformar finalmente a Arena MRV num mando de campo forte. Aqui nós vamos somar a maioria dos pontos e fim de papo. Transformar. O Atlético conseguindo isso esse ano na Arena MRV e conseguindo, no meio do ano, trazer reforços, o Atlético pode sim ser competitivo. Mas, além de tudo isso, vai precisar de um trabalho do Cuca que ofereça mais possibilidades de jogo, mais variação, mais repertório não só de variações táticas, mas de saber o que fazer com a bola. Isso é atribuição do técnico do Atlético. E ainda acho que nesse aspecto o time está devendo em 2025. É um time que corre bastante, o Rony corre bastante, o Coelho corre bastante, os laterais apoiam. É um time que corre, mas às vezes é um time que não pensa com a bola. Às vezes é um time que tem dificuldades quando precisa desse jogo mais pensado. É nisso que o trabalho do Cuca, esse é um ponto que o trabalho do Cuca vai precisar atacar e melhorar em 2025. É como eu vejo. E você, vê de que forma? Foi o assunto de hoje. Ontem eu parei para ver os jogos das 9h30, olhei os jogos, falei, pô, Corinthians já abriu vantagem, Flamengo já abriu vantagem. O jogo do Atlético com o Maringá tá 0x0, né? Porque o primeiro jogo foi 2x2, vou ver o jogo do Galo, tá aí. E gostei do que vi. E o jogo, para quem não torce, foi divertido. Foi divertido. O Maringá deu entretenimento ao jogo e o Atlético acompanhou no entretenimento também. Mas quando você analisa o jogo do ponto de vista do Galo, sob o viés do Galo, você faz as observações que eu fiz no vídeo de hoje. Se você concorda ou discorda, quero ver tua opinião nos comentários. Boa quinta pra todo mundo. Like do vídeo se você... Ah, eu vim pensando, esqueci de falar. Eu peguei a tabela do Brasileiro aqui. Da Série A. Rapidinho. Exercício rápido aqui. O Maringá hoje, pegando a galera que tá lá embaixo na Série A, o Maringá hoje, esqueci de falar isso no início do vídeo, o Maringá hoje joga mais bola que o Sport, joga mais bola que o Santos, mas muito mais que o Santos, tá? O Santos não consegue fazer a marcação que o Maringá faz, o Santos não aguenta 15 minutos jogando assim, 15 minutos, não tem um pingo de preparação física. Então o Maringá hoje joga mais bola que o Sport, joga mais bola que o Santos, joga mais bola que o Grêmio, tô falando de equipes da Série A. Equipes da Série A que hoje, se baterem de frente com o Maringá, vão ter problema. Você vê o nível do negócio. Parabéns ao Jorge Castilho. Trabalharaço pelo visto que está sendo feito aí no Maringá. Impressionante. Agora sim, espero que tenha sido um bom almoço. Ontem eu recebi mensagem de um inscrito dizendo, Jorge, manda um abraço para a galera que chega do trampo e no fim da tarde, início da noite, e vê os teus vídeos nesse horário. Então, um abraço para você que tá aí, ó, chegando do trabalho, vai jantar, vai tomar aquele banho, tá vendo o vídeo ou tá ouvindo o vídeo aí, show, obrigado, tamo junto. Não é só a galera do almoço, é a galera do jantar também. Like no vídeo se você ficou até o final, boa quinta-feira pra todo mundo, sempre erro, juízo, até amanhã e tchau.